filosofia, Crico? Pelo que entendi, a filosofia é a amizade pela sabedoria e a conhece quem procura. É isso mesmo, Dindinho. Muitos homens se tornaram grandes filósofos por amarem a busca do conhecimento. Tales de Mileto, Heráclito, Parmenides, Sócrates, Platão, Aristóteles e muitos outros transformaram o mundo através do pensamento filosófico. Então eu posso mudar o mundo sendo filósofo, Crico? Pode sim, Dindinho. Não só podemos, como devemos fazer isso. Então eu também serei um filósofo, Crico? E você? Embarque com a gente nessa aventura de mudar o mundo! Gente, a professora Sandra Sucupira, professora de filosofia do Pré-Mensul, e a gente vai falar sobre filosofia e arte. Me diga, como é que foi quando você começou a dar aula de filosofia? Qual foi a reação dos alunos? Assim, o desenvolvimento do conhecimento e o autoconhecimento é um processo, né? E durante as minhas aulas, neste processo, eu percebi assim que os estudantes, né, que hoje eu não chamo mais de alunos, mas estudantes, eles passavam a se identificar com o meu jeito de dar aula, né, o meu jeito de ministrar aula. Então, nessa observação, eu fui aperfeiçoando o meu método. Assim, primeiramente é um jeito muito expansivo, né? Então, assim, a reação dos estudantes, das crianças, dos adolescentes, me encantavam, porque eram os gestos que eles faziam, os olhares, assim, às vezes de espantado, às vezes de admiração, às vezes de reflexão. Então, eu percebi isso e eu fui, de novo, aperfeiçoando a maneira de dar aula. E a arte entrou nesse momento de aperfeiçoamento de ensino, né? Foi quando você criou o Crico, o Ratinho Pensador? Assim, ou foi bem depois? O Crico, ele é tipo um amiguinho imaginário meu desde criança, né? Eu tinha assim um amiguinho e eu desenhava sempre um ratinho quando era criança. E aí, já na fase de jovem, já quase adulta, eu disse assim: ele é meu amigo. Olha, tá me acompanhando desde pequeno e eu desenhei e eu digo que ele é meu amigo. Eu já sei, eu vou fazer, olha, a maneira como eu falo aqui já é a maneira, eu sei, então para notar como é que eu dou aula. Eu disse assim, ele é meu amigo, eu vou criar umas histórias com ele. Aí eu passei a criar algumas historinhas pequenas, 4 historinhas, aí eu digo assim, é o meu primeiro livro. Aí só tinha 4 folhas, 4 páginas. Mas aí eu encadernei e disse, é o meu primeiro livro, aí eu guardei para mim, né? Aí eu disse, quer saber, eu vou aperfeiçoar essas histórias. Aí eu aperfeiçoei mais ainda. Mas ainda não fiz o lançamento, só fiz o aperfeiçoamento, fiz umas 2 histórias. Você criou primeiro as histórias, depois que transformou o personagem no boneco? No boneco, foi. O boneco já é recente, já é algo recente. Então, o primeiro que você criou foi esse? Isso. Esse livro aqui, ele tem assim, uns 25 anos que eu criei esse livro, né? Que eu escrevi. Mas eu só lancei ele em 2012. Sim. Foi quando eu lancei em São Paulo. Esse livro, ele tem como objetivo, como eu já falei já em algumas outras entrevistas, ele tem como um objetivo de desprender os estudantes, a criança, do livro didático como se aquele livro fosse, como esse aqui eu tenho que aprender o que está aqui. Não. Né? Até hoje, a BNCC, bem antes eu já pensava sobre isso, mas hoje a BNCC já diz que é a própria criança que constrói o seu conhecimento. Então, esse livro aqui são aventuras filosóficas que o Crico, e aí eu criei um amiguinho do Crico. E esse amiguinho, ele é cego.
Isso já tem tempo, né? Antes dessa moda de dizer que nós temos que ter as crianças especiais, eu já pensava sobre isso. E o amiguinho do Crico, que é o Dindinho, ele é cego. Mas eles têm grandes aventuras filosóficas, eles são animados, eles jogam bola, eles escutam, eles pescam juntos, né? Passeiam pela floresta queijo-quente, que é onde eles moram. Então, cada aventura dessa daí é uma forma de conduzir a criança para as competências que estão na BNCC. Os adolescentes, os estudantes, acham que a filosofia é coisa lá do passado, de Sócrates, de Aristóteles. Mas a filosofia é hoje, é aqui, é agora, é a forma como você pensa, é a forma como você busca o conhecimento, é a forma como você imagina o mundo. E tudo isso é filosofia. A vida, viver, é um processo filosófico. Então, desse livro aqui, aperfeiçoando o meu projeto, hoje ele se transformou em Construindo Passos para o Conhecimento e o Autoconhecimento. Porque nesse livro aqui, mais a construção lógica, que se utiliza muito desde do primeiro ano, que é ensinando a criança ou o adolescente, né? Aquela questão da construção e desconstrução do conhecimento, do pensamento. Então, é um processo mais lógico, por isso que eu utilizo ele. Porém, isso tudo parte sempre da pesquisa do estudante, do adolescente. É ele que constrói. O professor, no caso eu sou o orientador das pesquisas em sala de aula, aquele que orienta, aquele que está ali para poder dizer assim, vamos lá, é por aqui, é esse caminho, olha só. Isso incentiva, parte do interesse do estudante. E da forma que você faz, se torna bem alegre através da música, do teatro. Eu vi uma encenação, o julgamento de Galileu. Sim, mas olha, aquela aula se ficou marcada. Então, como o jovem, quando participa da aula criativa, ele não esquece, como é que se avalia? A gente está levando um projeto de teatro para 2 escolas, para o PREMEM e a Escola Nossa Senhora da Paz. Como é que você avalia a inserção do teatro do oprimido com a juventude ali, com o método sendo trabalhado com jogos para incentivar a educação? Norma, eu acho excelente. Por quê? Porque hoje nós vivemos num momento em que as emoções elas estão muito afloradas, né? Esse assédio emocional pela música, pela a internet, os adolescentes estão vivenciando emoções fortes, complexas, que eles não estão preparados para receber tantas emoções. A arte, eu acredito que ajuda, o seu projeto, ele ajuda, porque é a oportunidade de ele expressar, né? É um momento, vamos expressar as emoções. Então, à medida que ele expressa dentro de um objetivo que é o teatro, então eu acredito que isso possa ajudá-los num autoconhecimento. Porque se eles vão interpretar um tipo de personagem, então eles aprendem a emoção, eles logo analisam aquela emoção. Esse é um momento de se autoconhecer. E é um momento apropriado. Então, esse projeto veio numa boa hora, sabe? Tem muitos jovens com depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, gente, eu estou ansiosa por alguma coisa. Não, é o transtorno de ansiedade, que é uma doença e que adoece o corpo também. Com tantos jovens com transtorno de ansiedade, com depressão, como é que você avalia o que está acontecendo? Porque assim, se a gente não parar para pensar e colocar como se fosse natural, aí não vai resolver o problema. É sério. Olha, você vê como essa questão do agendamento mental. Eu acredito que eu não acredito em doença mental. Eu não acredito, como especialista em filosofia clínica, eu não acredito
em doença mental, e sim modos de ser. Se você for analisar a mídia, a internet, ela quer agendar na cabeça dos adolescentes que eles precisam, que eles têm que ter, que eles têm que fazer isso, que eles têm que ter aquilo, que eles têm que ser o melhor, ser o primeiro, exatamente. Então, esses agendamentos na mente dos adolescentes cria emoções de frustração, emoções de tristeza por não ter, por não ser, por não criar, por não sentir, sentimentos de culpa. Então, todos esses sentimentos, todas essas emoções dentro dos adolescentes, como eu disse, se torna algo complexo demais para eles compreenderem. Então, eles têm que se autoconhecer. Essa questão do transtorno, eu não acredito em transtorno mental. E nem em doença nenhuma mental. Sim. Tudo é um modo de ser que se adquiriu ao longo da história, ao longo da formação da história do próprio adolescente. E que causa um adoecimento no corpo, né? Em alguns adolescentes, sim. Por exemplo, aqueles que têm dentro da sua estrutura de pensamento, a sua forma de ser, ele é mais sensível no sentido abstrato, ou no sentido sensorial, que é o corpo. Isso sempre vai desencadear ou uma dor de cabeça ou algo no corpo. Se o adolescente, se ele for muito sensorial, se ele for muito a questão do corpo. Mas em outros jovens não, outros jovens eles podem ser mais abstratos, né? Eles podem sempre estar pensando algo assim como se fosse espiritual. Então, talvez nesse tipo de adolescente não tenha muita dificuldade em lidar com essa complexidade emocional. Essa é uma linda canção, não é, tia? É sim, linda criança. Então vamos cantar? Quero cantar contigo, ó meu bom amigo, uma linda canção que vive sempre comigo. Ela está em mim, ela está em ti, e me faz pensar em tudo que aprendi com você. O cachorrinho canta, canta e faz au-au. O gatinho canta, canta e faz miau. O maninho canta, canta, canta coisas que eu não sei. Ah, eu queria saber. O patinho canta, canta e faz paquá. O porquinho rosna, rosna sem parar. O maninho canta, canta, canta coisas que eu não sei. Ah, o ser humano fala tanta coisa que eu queria entender. Mas você vai entender. É só continuar a cantar. Quero cantar contigo, ó meu bom amigo, uma linda canção que vive sempre comigo. Ela está em mim, ela está em ti, e me faz pensar em tudo que aprendi com você. O cachorrinho canta, canta e faz au-au. O gatinho canta, canta e faz miau. O maninho canta, canta, canta coisas que eu não sei. Ah, eu queria saber. O patinho canta, canta e faz paquá. O porquinho rosna, rosna sem parar. O maninho canta, canta, canta coisas que eu não sei. Quero cantar contigo,